Prosseguindo, senhoras e senhores, para a 8ª palestra do Simpósio de Liderança, 8ª e penúltima palestra desse segundo simpósio. Infelizmente está acabando. O tema dessa palestra, comunicação efetiva. Já falamos sobre comunicação, que já foi ventilado em outras palestras, né? A arte de engajar as pessoas. Convidado para proferir essa palestra, já esteve ano passado conosco e falou sobre a psicodinâmica do líder, no ano passado. Professor Marcos Salomé, ele é presidente do Rotary Clube Maracanã, é psicanalista, é palestrante credenciado do John Maxwell Team. Senhoras e senhores, recebam com uma salva de palmas o professor Marcos Salomé. Bom dia. Bem, para mim é uma satisfação, uma alegria poder retornar desta feita nesse segundo simpósio. E aqui, desde já, quero agradecer ao comandante Eduardo, ao amigo Subneves, por essa oportunidade de poder estar aqui com vocês. O ano passado foi uma experiência realmente muito singular, uma experiência diferente, poderíamos assim dizer, e agora está voltando aqui nesse segundo simpósio, e depois de já também ter ouvido, né, tudo aquilo que já foi falado, já foi ministrado nesses 2 dias, sem sombra de dúvidas, é algo que sairemos todos daqui desse simpósio diferentes da forma como nós entramos. O tema que eu estarei abordando nessa 8ª palestra, comunicação efetiva, a arte de engajar as pessoas. E eu gostaria de iniciar a minha fala, e vou colocar ali uma pergunta que eu acredito que a maioria de todos vocês saberão a resposta. E aí eu vou ficar na expectativa de saber quem vai responder primeiro. Tá certo? Então, vou colocar a pergunta ali e aquele que sair na frente, obviamente, vai responder primeiro. A pergunta é... Opa. Vamos lá? Não ouvi. Quem não se comunica? Se comunica, é isso daí. Com certeza eu sabia, né, que a maioria de vocês, principalmente os que aqui estão, que são daquela geração, diríamos assim, dos anos 80, né, tem muitos aqui que são de uma geração mais recente, mas aqueles que viveram os anos 80, você sabe que naquela década havia um comunicador, né, de um programa de televisão, programa de auditório, né, muito conhecido, cujo seu nome era Abelardo Barbosa, e ele tinha, vamos assim dizer, esse jargão, né, esse bordão: quem não se comunica, se trumbica. Observem bem que já se passaram cerca de praticamente 4 décadas, vamos assim dizer, e ele já no início dos anos 80 já falava, já advertia, né, para a importância de uma boa comunicação. O que a gente percebe é que praticamente já se passaram 4 décadas e a comunicação, ela continua sendo uma competência, ela continua sendo uma habilidade essencial, principalmente para quem exerce liderança. E aí eu queria dizer para todos vocês, independentemente, né, de qual seja o nível de liderança, e pode ser que hajam pessoas aqui que possam estar a dizer assim: eu estou participando desse simpósio de liderança, mas eu não sou líder. Só que quando nós nos deparamos com o conceito de liderança, sem sombra de dúvidas, todos nós que aqui estamos somos líderes.
Então, a liderança extrapola a questão se você possui algum posto, se você possui algum cargo, algum título, alguma chefia. Na verdade, todos nós somos líderes. E nós estávamos falando ali, anteriormente no café com o comandante Eduardo e o grupo que ele estava, mais cedo, falando sobre os grandes problemas, né, que a gente percebe que vai surgindo, né, os desafios que vão surgindo. E a gente tem visto que a maior crise que o mundo enfrenta hoje é uma crise de liderança. Em todo o cenário global, geopolítico, internacional, se vocês observarem bem, a crise que o mundo passa é uma crise de liderança. E hoje nós estamos vivendo, né, já praticamente 4 décadas, nos anos 90, por exemplo, surgiu aquilo que nós denominamos de inteligência emocional. É possível que todos vocês aqui conheçam esse conceito, né, de inteligência emocional. Depois da inteligência emocional, veio a chamada inteligência social. E hoje, o que está aí na pauta, né, e nós temos ouvido falar muito sobre isso, é a chamada inteligência artificial. Então, o mundo ele vai mudando, né? São praticamente 4 décadas desde que nós ouvimos essa pergunta: quem não se comunica, se comunica. E por mais que nós já tenhamos passado pela inteligência emocional, ou estamos nela, por mais que nós tenhamos chegado à era do conhecimento, à era da inteligência social, à era da inteligência artificial, mas o maior desafio que o mundo enfrenta ainda continua sendo o desafio da liderança. E aí, quando a gente fala de comunicação, senhores e senhoras que aqui estão, nós estamos falando de uma competência, tá, que é a comunicação, que quando nós buscamos alguns especialistas, e aqui eu gostaria de trazer, né, o conceito que John Maxwell, ele fala sobre liderança, e eu tenho tido a oportunidade, né, de estar acompanhando John Maxwell, fazendo parte, né, do seu, diríamos assim, do seu... Opa, deixa eu voltar aqui. Opa. Acho que avançou, né? Opa. Sim, agora acertei aqui. Isso, aqui. Ok. Quando a gente fala sobre comunicação, né, um dos maiores especialistas em comunicação e liderança é John Maxwell. John Maxwell, né, que tem já lidado com liderança por mais de 40 anos, com mais de 90 livros escritos, né, sendo conselheiro de vários CEOs de várias organizações, de várias empresas, presidentes de vários países. Ele diz nos seus livros de liderança e de comunicação que uma das habilidades mais requeridas de quem exerce liderança é a comunicação. Então, quando a gente olha o aspecto da liderança, nós temos várias competências, tá? Várias habilidades que um líder ele precisa ter. E dentre todas as habilidades, as competências, por exemplo, o líder ele trabalha com questão de equipes, né? Ele trabalha com gestão de pessoas, mas de todas essas habilidades e competências que nós podemos encontrar na pessoa do líder, a comunicação continua sendo uma das primeiras, uma das mais requeridas de quem exerce liderança. E os princípios que eu estarei compartilhando com vocês, tá? Então deixa aqui agora, opa. E é como eu disse, né, tenho tido essa oportunidade de estar acompanhando o John Maxwell. E aí o John Maxwell, quando é perguntado a ele, né, sobre qual que seria o conceito dele, a coisa mais importante que levaria
qualquer pessoa, né, a obter o sucesso, ele diz que se você me perguntar qual é a única coisa que pode fazê-lo ter mais sucesso, eu diria que é aprender a arte de se comunicar de forma efetiva. Então, os conceitos que eu vou trabalhar aqui com vocês podem ser aplicados e serão aplicados, obviamente, ao contexto que nós estamos inseridos aqui. Mas o fato é que os conceitos de liderança e, sobretudo, de comunicação, eles são conceitos que nós poderíamos dizer que são atemporais. Tá? E aí, como eu disse, todos nós somos líderes. Tá? Você, como nós ouvimos aqui na palestra do Paulo, você em casa é um líder. E como é que você, de uma certa forma, também se comunica com aqueles, diríamos assim, que são os seus liderados no contexto da sua família? Quando nós falamos também em liderança, né, nesses conceitos iniciais, nós podemos ver que existem vários aspectos da liderança, vários conceitos, várias definições de liderança, e uma delas que nós podemos também encontrar é o chamado conceito de liderança 360 graus, aonde nós lideramos para baixo, né, diríamos assim, mas o conceito de liderança 360 graus diz que também nós lideramos para cima e lideramos para os lados. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que poderemos ter um líder, aqui no contexto que estamos inseridos, que talvez você está num posto hierárquico superior. Então, você lidera de cima para baixo. Mas lá, diríamos assim, hierarquicamente falando, na parte, diríamos, inferior da estrutura organizacional, nós podemos encontrar um líder. E aí, esse líder que está lá embaixo, ele também pode liderar de baixo para cima. Tá? Porque os conceitos de liderança, como eu disse, eles podem ser para cima, para baixo e também para os lados. Então, caminhando um pouquinho mais, eu gostaria de trazer para vocês aqui como que nós podemos, então, nos comunicarmos de forma efetiva e, sobretudo, enganjarmos as pessoas. Então, vou trazer para vocês alguns conceitos que têm muito a ver, né, com esse momento que nós estamos vivendo aqui, mas os conceitos de liderança que serão apresentados, eles podem ser aplicados em qualquer organização. Essa organização, ela pode ser da iniciativa pública, do setor público. Essa organização pode ser do setor privado. Essa organização pode ser do terceiro setor. E essa organização pode ser também uma das organizações que eu diria que é uma das maiores organizações que nós podemos liderar, que nós já ouvimos na palestra do Paulo Serrano, que é a nossa família. Então, a teoria, né, que fala sobre engajamento, a teoria evolutiva social, ela nos ensina, ela nos diz que quando o assunto é engajamento, o que é que as pessoas elas estão procurando? O que é que as pessoas estão procurando? Então, primeiramente, todos nós que aqui estamos, nós estamos procurando um senso de comunidade. E foi por isso, queridos, que nós, de uma certa forma, sofremos tanto durante o período da pandemia. Por quê? O que é que foi pedido de todos nós durante a pandemia? Que nós nos isolássemos, que nós passássemos por aquele período, por aquele processo que nós passamos e que nós conhecemos como de quarentena, que na verdade passou da quarentena. E por que nós sofremos tanto? Nós sofremos tanto
porque nós, todos nós que aqui estamos, somos seres que fomos criados para vivermos em comunidade. Então, o engajamento tem a ver com a ideia de comunidade. Engajamento também tem a ver, segundo a teoria evolutiva social, com liderança. Ou seja, como eu disse no início, a grande crise que o mundo passa é uma crise de liderança. E todas as pessoas, elas estão na procura de um líder. De alguém que possa ser uma referência, de alguém que possa ser um modelo de influência. E aí eu gostaria de perguntar a você, neste momento, que você fizesse essa pergunta a você mesmo, né? Uma pergunta reflexiva, né? Você não precisa responder agora nesse primeiro momento. Mas você tem alguém que você se espelha? Você tem um líder? Alguém que você poderia dizer, não, esse aqui, ele é o meu mentor. E o que ele me passar, o que ele me falar, o que ele já escreveu, o legado que ele deixou, é algo que faz ter toda uma influência na minha vida. Então, a teoria evolutiva social diz também que todos nós estamos na procura de um líder. E, em terceiro, a teoria evolutiva social, ela fala também que as pessoas, elas estão na procura de um propósito. Se não houver propósito, não haverá engajamentos. Por isso que nós encontramos muitas pessoas que ainda não se engajaram ou não estão engajados, porque essas pessoas não encontram no lugar que estão um senso de comunidade, não encontram uma liderança a qual se espelhar e não encontram também o senso de propósito. E aí eu trago aqui algo bastante conhecido de todos vocês que aqui estão e dos demais, que é a missão do CIAN. E só para eu ver, comandante Eduardo, se todos estão engajados, né, gostaria que fizéssemos a leitura da missão para que ficasse bem guardado, né, em nossa mente e em nosso coração. Então vamos todos lá, principalmente os que fazem parte do CIAN. Vamos lá, vamos ler todos juntos. Ministrar cursos ok? Todos engajados, comandante? Todos engajados. Então, nós temos aí um senso de missão. Quando a gente fala de liderança, queridos, e aí eu fui estudar um pouco mais, né, sobretudo, para nós compreendermos e entendermos a liderança, principalmente numa organização, numa instituição, como é a que vocês, senhores e senhoras aqui presentes, a maioria pertence, né, que é a Marinha do Brasil, e nesse caso, aqui o CIAN, através do Centro de Instrução Aeronaval. Quando nós olhamos o conceito, né, de liderança, e aí eu fui buscar esse conceito do almirante de esquadra Eduardo Monteiro Lopes, onde ele diz que a Marinha do Brasil define liderança como, 2 pontos, processo que consiste em influenciar pessoas no sentido de que ajam voluntariamente em prol do cumprimento da missão. E aí, quando a gente fala, então, sobre liderança, e principalmente dentro de um contexto
de uma organização militar. E quando nós falamos de comunicação dentro desse contexto, existe algumas particularidades que, quando nós nos aprofundamos no assunto de liderança, e sobretudo sobre a comunicação, nós vamos ver que há algumas particularidades em relação ao estilo de liderança nas organizações militares, que também são princípios de liderança que a gente vê dentro das organizações, da iniciativa privada, também do terceiro setor, mas nós estamos lidando, né, com um estilo de liderança dentro de uma organização militar, aonde todos nós sabemos, e os senhores e as senhoras também sabem, que dentro de uma organização militar existe uma cultura e existe também uma subcultura. E, em particular, dentro da pesquisa que fiz, do estudo que fiz, o conceito de liderança, principalmente, inclusive dentro da Marinha, é um conceito muito particular, um conceito muito especial em relação até às outras forças. Então, quando nós olhamos para a figura do líder, né, as atribuições do líder dentro de uma organização militar, e ali nós temos praticamente dois conceitos. Primeiramente, o conceito, que é o conceito muito usado, muito utilizado, que seria o conceito de chefe. Vamos assim usar. Esse conceito de liderança, ele está muito ligado, e a maioria dos senhores que aqui estão, obviamente, lidam com isso dentro do contexto em que estão inseridos, porque este conceito aqui está muito ligado com as normas, está muito ligado com, diríamos assim, o estatuto, está muito ligado com os regimentos, com as regras que precisam ser seguidas. Então, o líder, dentro de uma organização militar, como no caso da Marinha, e nesse caso especificamente aqui falando, o CIAM e as outras organizações e forças que aqui estão, nós vamos ver que existe, no caso aqui, da organização militar, este conceito, diríamos assim, de chefe, que tem as suas atribuições já colocadas no manual, no estatuto, e elas terão que ser seguidas. Mas, ao mesmo tempo que o líder, dentro de uma organização militar, ele assume esse papel, ao mesmo tempo ele tem, diríamos assim, uma outra atribuição dentro de uma organização militar, que no caso da Marinha, nas pesquisas que eu fiz, encontrei o conceito de que o líder, ele é um condutor de homens. Esse é o conceito. Podemos até colocar homens aqui no sentido até mais genérico, né? No sentido condutor de pessoas. E aí, quando nós estamos falando de ser um condutor de pessoas, ele vai precisar, sobretudo, para que haja o cumprimento da missão, né? Para que haja o engajamento, diríamos assim, de todos, para que haja o engajamento da tropa. A questão não é nem tanto a mensagem, a questão não é o conteúdo da mensagem, mas como esta mensagem, ela está sendo transmitida. Será que está havendo realmente o engajamento? Será que a comunicação, ela está sendo efetiva? Então, é disso que nós vamos tratar a partir de agora. E aí que eu trouxe um conceito, ainda, né, que no caso aqui do CIAM especificamente, a questão é o ar e o mar, né? Mas eu trouxe um conceito vindo, né, das organizações militares, principalmente quando nós nos reportamos à Primeira Guerra Mundial, aonde se utilizava muito nas linhas de batalha, né,
a ideia das trincheiras. E o que muitas vezes nós encontramos dentro de qualquer organização, aí pode ser uma organização militar, como pode ser uma empresa, pode ser na nossa família, como falou o Paulo aqui. O que geralmente nós encontramos é esse embate que se dá muitas vezes contra os inimigos, diríamos assim, os inimigos exteriores, dentro desse conceito, dentro deste contexto aí de trincheiras. Então, ainda que a maioria aqui, obviamente, conheça muito bem a realidade do ar, da aviação, né, e a maioria dos que estão aqui conhece muito bem as realidades do mar, mas eu trouxe aqui um conceito para nós pensarmos e tentarmos extrair algumas lições do que as trincheiras, e nesse caso especificamente da comunicação, ela pode nos ensinar. Bem, quando nós olhamos para as trincheiras, é possível que todos aqui já tenham estudado isso, né? Na Primeira Guerra Mundial era muito utilizada, depois com os avanços, né, que foram acontecendo já na Segunda Guerra Mundial e depois mais à frente, já quase não se vai utilizando muito, né? Mas as trincheiras, elas geralmente eram organizadas de forma paralela, no sentido horizontal, né? E ao mesmo tempo haviam trincheiras no sentido vertical, né, como está aqui, e essas trincheiras no sentido vertical, elas serviam, como a maioria dos senhores e senhoras conhece, para servir de comunicação e de abastecimento, né, das tropas. Então, havia aqueles que estavam na linha de frente da trincheira, e essas trincheiras na vertical eram as linhas de comunicação. Então, por aqui passava a comunicação e as questões ligadas ao abastecimento. Uma das coisas também que acontecia com as trincheiras é que quando o inimigo ele chegava aqui, ele avançava, né? Então essa trincheira ela era desfeita, a tropa passava por aqui, por essa trincheira, e aí então todos esses que estavam na primeira linha vinham para a segunda linha, né? E os que estavam na retaguarda, obviamente, faziam a contenção para que aqueles que estavam na primeira trincheira pudessem chegar. Quando os inimigos chegavam à segunda trincheira, então todos esses que precisavam recuar, eles recuavam por essa trincheira até chegar aqui na terceira trincheira. E aí era feito automaticamente o recuo e a contenção. E aí o que é que nós poderíamos extrair como lição quando pensamos em comunicação efetiva, trazendo esse conceito, essa ideia, né, das trincheiras da comunicação? Por exemplo, numa organização militar, como é a dos senhores e senhoras, nós vamos ver que existem pelo menos 3 níveis de liderança, certo? Liderança, como eu disse, está em todo lugar. Mas, no caso de uma organização militar, e nesse caso aqui do CIAM e de outras forças que aqui estão, nós temos aquilo que chamamos de liderança diretiva. Ou seja, é aqueles que estão na primeira linha, diríamos assim, na linha de fronte, na primeira trincheira. Ou seja, são aqueles líderes, vamos assim dizer, que estão liderando unidades, né, que lidam direto, vamos assim dizer, com os praças, com aqueles que estão nas questões operacionais, para que a missão ela possa ser cumprida. Então, é possível que hajam muitos líderes aqui que lidam diretamente com uma unidade maior, com um grupo maior, como a gente chama, é o face to face, né? Ou seja, face a face. Então, só para eu ter uma ideia, quantos aqui, dos que estão aqui, aí não importa se é só do CIAM ou de outras organizações que estão aqui, quantos aqui lideram
no face to face? Levante uma de sua mão. Temos aqui, um grande grupo aqui. Obrigado. Vocês lidam no face to face. É na linha direta. Com aqueles que estão diretamente na operação. Obviamente, o estilo de comunicação aqui será um. Será um. Mas existem aqueles que estão também na chamada liderança organizacional. Esses, talvez, eles não estarão tão expostos com aqueles que estão nas unidades menores, porque já tem os líderes que estão fazendo isso lá, mas aqui na liderança organizacional, nós temos aqueles que terão, sim, que ter uma comunicação mais efetiva, mas não tanto como aqueles que estão na liderança diretiva. Esses da liderança organizacional, de uma certa forma, eles terão que se comunicar com os líderes que estão no face-to-face, mas eles terão que também se comunicar com aqueles que estão numa liderança estratégica. Por exemplo, permita-me, comandante, fazer referência, comandante Eduardo, outros que aqui estão, possivelmente. Provavelmente, o comandante está no nível organizacional, comandando o Centro de Instrução Aeronaval da Marinha. Para que a missão ela seja cumprida, e essa missão ela é delineada por quem? Essa missão é delineada por quem está na liderança estratégica. Então, o comandante Eduardo, permita-me fazer essa referência, ele se comunica com os seus liderados, que estão aqui na linha diretiva, mas ao mesmo tempo, ele se comunica com uma liderança estratégica, que está num nível mais estratégico da organização militar. E são eles que, de uma certa forma, para defender a soberania do país e o Estado maior, passam as instruções para a liderança organizacional, e a liderança organizacional passa as ideias para a liderança diretiva. Então, esses conceitos que eu estou trazendo para os senhores, é para nós entendermos como que funciona a comunicação. A comunicação, para ela ser efetiva, ela vai ocorrer dentro de cada nível, que cada líder aqui se faz presente. E uma das coisas que nós percebemos é que, dentro deste contexto, todos nós desejamos que haja cooperação. Por quê? Porque para nós cumprirmos a missão, nesse caso, senhores e senhoras que aqui estão, sabem muito bem qual é a missão que vocês têm. Já foi dito ali. Esse é o papel, é isto que a Marinha do Brasil espera do CIAM, diríamos assim. Então, a cooperação. Dentro deste contexto da cooperação, cabe ao líder, então, estimular isso. E nós vamos ver um pouquinho mais à frente como que isso vai precisar acontecer para que haja realmente uma comunicação efetiva e, sobretudo, haja o engajamento de todos. Então, nós teremos que passar pelo nível da cooperação, haveremos de passar pelo nível da competição, aonde o Paulo falou aqui que acontece muito, as questões das promoções, acontece muito as questões das premiações, que é o desejo de todos. Então, a competição, ela é importante também, mas quando a competição, ela extrapola os seus limites, a competição em excesso, ela pode levar também ao conflito. E o conflito não é o que nós desejamos, não é o que a tropa deseja. O que a tropa deseja é que haja cooperação de todos
para o cumprimento, então, da missão. E aí, se você aqui é líder, dentro desse contexto, uma organização militar, ou de qualquer outra organização, aqui existem alguns elementos conceituais que nós precisaremos entender. Primeiramente, no campo filosófico, nós temos aquilo que nós chamamos de axioma, né, que é uma doutrina dentro da filosofia, que é a axiologia, que fala sobre os valores. O Paulo falou muito aqui sobre valores, valores de família. Cada um de vocês tem valores. Cada um de vocês trazem consigo as crenças. E crenças, eu não estou falando de religião, crenças, eu estou falando daquilo que nós passamos a acreditar. As crenças, elas formam os nossos valores, e os valores formam os nossos hábitos. Só que, como eu falei no início, principalmente dentro de uma organização militar, lá fora, no mundo, na sociedade civil, nós estamos vivendo dentro de uma sociedade que tem uma cultura e que tem valores totalmente diferentes. E quando a maioria dos senhores e senhoras se proporam a entrar na carreira militar, né, passaram por todo um processo, passaram por todo um departamento de ensino, de instrução, depois fizeram o juramento, etc. e tal. Então, vocês abraçaram valores, que dentro de uma organização militar, a gente pode ver valores como honra, dignidade, lealdade. Então, para que a comunicação ela seja efetiva, todos os senhores e senhoras, todos nós que aqui estamos, precisamos entender que a nossa comunicação terá muito a ver com os nossos valores. Um segundo aspecto importante na liderança é que, além de nós sermos norteados, do ponto de vista filosófico, pelos nossos valores, existem aspectos psicológicos. E nos aspectos psicológicos, aqui eu gostaria de fazer um destaque para o autoconhecimento, que foi o tema do primeiro simpósio da minha fala no ano passado, o autoconhecimento. Ou seja, o líder, ele precisa conhecer a si mesmo e, ao mesmo tempo, para que a sua comunicação ela seja efetiva, ele precisa conhecer os seus liderados. Se você está numa linha diretiva, numa liderança diretiva, se você lida diretamente com o operacional, você precisa conhecer quem são as pessoas que você está liderando. Porque dependendo da forma como essas pessoas estão vivendo, né, as crenças que eles trazem, os valores, os hábitos, os comportamentos, eles podem colocar em risco uma missão. Seja numa linha de fronte, né, numa batalha, ou até mesmo em adestramento. Então, é importante que haja o conhecimento. E, no aspecto sociológico, é importante que o líder entenda que ele precisará se comunicar de forma efetiva. Então, olhe bem, voltando aqui um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Isso. Aqui. E aí, quando a gente fala, então, sobre os eixos de liderança, né? Quando a gente fala sobre o tema da liderança, é possível que a maioria dos que aqui estão, né, se debruçam sobre esse tema. Nós temos várias vertentes sobre o tópico da liderança, mas eu gostaria de destacar aqui pelo menos essas três que eu vejo e podemos ver dentro de uma organização militar. Por exemplo, a liderança exercida pelo poder. Uma liderança autocrática,
que tem a ver com aquele aspecto inicial que eu falei, de muitas vezes o líder ele está numa posição que ele vai precisar seguir as normas, as regras, os regulamentos. E haverá situações que aí alguém poderia dizer assim, mas dentro de uma organização militar, ou até mesmo dentro de uma empresa, qual é o melhor conceito de liderança? Seria o autocrático? Seria o laissez-faire? Vamos deixar o pessoal fazer o que quer? Será que é a liderança delegativa, a democrática, a participativa, o líder coach? O líder 360 graus, existem vários conceitos de liderança, mas o que nós percebemos, principalmente na atualidade, que o bom líder é aquele que trabalha o conceito de liderança situacional. Por quê, senhores e senhoras? Cada situação exigirá do líder um tipo de ação. Então vamos imaginar que numa determinada situação, a tropa esteja numa missão em que a missão, ela precisa ter sucesso, ela precisa ter êxito. Então, haverá situações que o líder, ele não terá como chegar, diríamos assim, para a tropa e dizer assim, o que vocês acham? Vamos aqui, como diz na linguagem, tem um papo de fogueira, Seria isso, papo de fogueira. Vamos ter um papo de fogueira. O que vocês acham, Aquela liderança participativa. Dependendo da situação, principalmente se for numa linha de fronte, de batalha, o líder, ele vai exercer a liderança autocrática. E precisa. Por quê? Porque o líder ele vai determinar o que precisa ser feito, porque senão ele pode colocar em risco o sucesso da missão. Mas haverá situações que ele pode trabalhar o eixo de liderança do incentivo, que é o eixo transformacional, que tem a ver com aqueles aspectos que eu mencionei ainda agora, da competição, os aspectos da premiação, do reconhecimento, da transformação. Então, haverá momentos que o líder vai usar esse conceito. E também haverá momentos, e aqui falando de comunicação, para ser efetiva, o líder, ele precisa também focar no eixo do foco. E neste caso, o foco nos relacionamentos. Então, falando de relacionamentos e falando de comunicação, e lembrando que quem não se comunica, se trumbica. Engajamento, nós poderíamos dizer que é uma decisão pessoal. Esse é o conceito. Engajamento é uma decisão pessoal. Quem decide se vai ficar ou se vai ser enganjado é cada um de vocês. Agora, quando a gente faz uma análise sobre engajamento, nós podemos ver que essa análise ela vai em duas direções. A primeira análise é aquela lógica, uma análise lógica, que tem a ver com a questão cognitiva. Em algum momento, os senhores e as senhoras se enganjaram. A análise objetiva tem a ver com os aspectos, por exemplo, salarial. Olhe bem agora, pensando bem, quantos de vocês aqui, agora, nesse momento que nós estamos falando sobre isso, você pode se lembrar do dia que você se inscreveu? Você se lembra? Está passando uma imagem aí na sua cabeça, O dia que você fez a prova, ou você se alistou, está lembrado desse dia? Quando eu cheguei hoje pela manhã aqui no café, tinha uma tropa lá na frente, mas era uma tropa diríamos assim, daqueles que ainda estão entrando agora, Tinha um pessoal formado lá do lado de fora,
né? Estavam todos ainda civil, com os rostinhos assim bem jovens, né? Bem novinhos. É aqueles que possivelmente, vamos assim usar essa linguagem, se alistaram, né? Estão entrando agora. Aqueles, possivelmente o desejo deles era o quê? Se enganjar. Quando alguém falou para eles sobre a carreira militar, possivelmente levaram-se em consideração o seguinte: qual é o salário? Né? Quais são os benefícios de eu estar dentro de uma carreira militar? Né? Quais são os ganhos que eu posso ter? Então, nesse nível, queridos, todos vocês, os militares que aqui estão, já estão enganjados. Porque um dia vocês fizeram isso e foi uma questão lógica, cognitiva. E o que vocês levaram em consideração foi tudo isso. A carreira militar, a estabilidade que eu posso ter, o benefício, né? O amparo, o conforto para minha família, a segurança. Todos vocês, nesse aspecto, estão enganjados. Agora, existe uma outra análise que nós precisamos fazer, que ela não é lógica, ela não é objetiva, ela não é cognitiva, é uma análise inconsciente. É uma análise subjetiva. E é desta que nós estamos aqui a falar nessa manhã. Porque enganjado, a maioria estão. Agora, falando de qual engajamento que nós estamos aqui falando? E aí passa por essa análise subjetiva, inconsciente. E aí a gente fica pensando, por que que algumas pessoas, elas se enganjam ou não? Por que que algumas pessoas estão mais dispostas ou não? Por que que algumas pessoas fazem determinados trabalhos e atividades com mais entusiasmo, força ou não? Então, obviamente, quem está liderando percebe no meio da tropa que existem aqueles que estão enganjados, porque entraram na carreira militar, mas existem aqueles que estão definitivamente enganjados. E é desses que nós precisamos trabalhar. E aqueles que não estão enganjados totalmente, precisamos fazer com que eles se enganjem. E este é o grande desafio. Por isso que a comunicação, ela precisa ser efetiva. Então, quem vai decidir se vai ser enganjado ou não, são cada um de vocês. Aí, quando a gente pensa, então, sobre engajamento, o engajamento tem a ver, senhores e senhoras, com os eventos que todos nós experimentamos ao longo da nossa vida. Possivelmente, numa organização militar, como a de vocês, todos os dias acontecem muitos eventos. E aí, quando eu falo eventos, não estou falando eventos como esse, tá? Estou falando de eventos, de experiências, situações que vocês passam todos os dias. Os eventos que vocês passam todos os dias, sejam em adestramento, ou seja, na linha de fronte, vai gerar em vocês sentimentos, vai gerar em vocês emoções, vai gerar em cada um de vocês um determinado comportamento. E aí, quando é que as pessoas, elas de fato, elas se enganjam? É quando esses eventos, eles produzem sentimentos e emoções, e quando esses sentimentos e emoções são sentimentos e emoções positivos. Positivos. Então, se as coisas que ocorrem dentro de uma organização militar, os eventos que vão acontecendo todos os dias, em adestramento, em linha de fronte, eles geram sentimentos e emoções positivos, obviamente, aqueles que ainda não se enganjaram, ou precisam se enganjar,
eles vão tomar uma decisão definitivamente de se enganjar a partir deste sentimento e deste comportamento que foi produzido nele. Então vamos imaginar, se o sentimento e a emoção foi de alegria, e aí como são positivos, os negativos eu não vou pedir não, mas os positivos, quantos estão alegres por estarem enganjados definitivamente no Sião? Levante uma de sua mão. Isso aí. Quantos estão entusiasmados? Quantos estão entusiasmados? Opa! Isso aí. Pode baixar, obrigado. Vejam bem, eu poderia dar uma série de listas aqui de sentimentos que nos eventos que vocês passam todos os dias geram sentimentos e emoções positivas, alegria, força, entusiasmo, gratidão. Todos esses sentimentos e emoções farão com que vocês estejam enganjados. Então, são os eventos positivos que faz com que cada um de nós nos enganjemos. Agora, quando os eventos eles são negativos, e aí muitas vezes ele produz, e aí dentro das organizações, aí eu não estaria dizendo só as militares, mas todas as organizações na iniciativa privada, quando se faz uma pesquisa do nível de satisfação das pessoas, geralmente os sentimentos negativos que faz com que as pessoas não se enganjem, são pelo menos dois. As pessoas que não se enganjam são pessoas que estão frustradas, e são pessoas que muitas vezes trazem consigo um sentimento até mesmo de raiva. Aí, as empresas que querem estar na lista das 100 melhores empresas para se trabalhar, porque tem este ranking, né, das 100 melhores empresas para se trabalhar. Os especialistas dessa área dizem que a maioria das empresas, elas são até empresas que dizem assim, nós temos um bom salário, nós temos bons benefícios, nós temos um certo plano de carreira, e aí muitas dessas empresas acham que o que faz elas entrarem na lista das 100 melhores empresas para se trabalhar, são esses aspectos lógicos, achando que as pessoas irão pela lógica, pelo que é cognitivo, pelo que é objetivo, mas não. Existem várias empresas que entraram na lista das 100 melhores para se trabalhar, que se fosse olhar pelo lado objetivo e lógico, essas empresas não teriam essas condições. Mas aquelas empresas que estão na lista das 100 melhores para se trabalhar, são empresas que perceberam que muito mais do que o aspecto lógico, é o aspecto subjetivo. E as pessoas, quando elas são submetidas à análise de feedback, e muitos CEOs, muitos presidentes de empresas ficam surpresos, porque quando se distribui uma pesquisa para ver o nível de satisfação dos colaboradores, eles ficam assim, impressionados, porque eles imaginavam que as pessoas da sua empresa, elas estavam satisfeitas, porque tem um bom salário, porque tem bons benefícios, mas eles ficam surpresos, por quê? Porque eles não mediram os aspectos subjetivos, os aspectos que estão ligados com as questões inconscientes. Então, senhores líderes, o engajamento passa por este caminho, e aí a pergunta é, quem são as pessoas que lideramos?
Você conhece as pessoas a quem você lidera? Você conhece esses aspectos da vida da pessoa? Quais são as suas expectativas em relação à carreira? Qual é a qualidade de vida que essa pessoa está vivendo? A sua vida pessoal, os seus relacionamentos, como nós aprendemos hoje aqui com Paulo. A importância da família. E aqui então eu quero já ir para essa parte, né, de como que nós podemos então desenvolver uma comunicação efetiva que vai gerar engajamento nas pessoas que nós precisamos. A primeira pergunta é essa: as pessoas que estão por decidir se vão se engajar ou não, e aí eu não sei se essa é a sua realidade nessa manhã. Pode ser que você está enganjado, né, na sua empresa, você está enganjado na carreira militar, mas definitivamente você está enganjado com os propósitos, com a missão, com a equipe, com tudo aquilo que precisa ser feito. Então, o que é que nós aprendemos quando falamos sobre engajamento e comunicação efetiva? Existe uma primeira pergunta que todas as pessoas farão antes de se engajar com cada um de nós. Isso pode ser aqui, numa organização militar, pode ser na sua empresa e pode ser na sua família. Que foi falado aqui sobre engajamento familiar, em outras palavras, por que que muitos filhos não se enganjam, às vezes, nas propostas, nos objetivos, nos ideais que muitas vezes os seus pais colocam para eles? Porque muitas vezes os pais irresponsáveis não estão preparados para responder a essa pergunta. Então a primeira pergunta será: você se importa comigo? Todas as pessoas, antes de se engajarem, eles irão fazer esta pergunta. E aí cabe a nós que estamos na liderança, reafirmarmos para essas pessoas, que sim, que nós nos importamos com ela. E aí como nós fazemos isso? Tendo às vezes até mesmo uma escuta mais no entendimento do que as pessoas estão, não somente a falar, mas sobretudo sobre aquilo que eles querem dizer. Então, quando nós estamos nesse nível da comunicação, é importante que nós ouçamos mais e falemos menos. Sabe por quê, queridos? O líder, existem muitos líderes que eles não ouvem seus liderados. E quando os liderados eles começam a falar, o líder não deixa ele falar. Então haverá momentos para que nós enganjemos as pessoas, que nós ouçamos mais. E todos nós sabemos, isso não é só dentro do ambiente militar, mas quando você está em qualquer lugar, não é muito satisfatório para nós quando nós percebemos que nós estamos falando e a pessoa está nos ouvindo. Agora, você já passou por uma experiência de você estar falando com alguém e alguém está mexendo no celular, como falado aqui hoje? Ou parece que você está falando com a pessoa, mas a pessoa, o olhar dela, a afeição dela, parece que está num outro lugar, ela está pensando numa outra coisa. Quantas pessoas muitas vezes também, questões simples, como chamar a pessoa pelo nome, né? É tão bom quando nós ouvimos o nosso nome. E aí quando um líder, ele chama o seu liderado pelo nome, quando o líder, ele chega e diz: olha, como é que foi o seu dia? Como nós aprendemos hoje com Paulo, como é que está a sua família? Como é que estão os seus filhos?
E aí o liderado, ele começa a perceber, não, ele se importa comigo. Então, o verdadeiro líder é aquele que fala menos dele e abre a oportunidade para o seu liderado poder falar mais dele. E quando isso acontece, queridos, o líder está dizendo para o seu liderado que ele se importa sim com ele. Então, olhe para a pessoa que está ao seu lado aí e diga assim: você se importa comigo? Você se importa comigo? É isso aí. É isso aí. Sabe por quê? Olhe bem. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque é possível que você veio para o evento, você sentou ao lado de uma pessoa que você talvez não sabe nem o nome. É possível que você talvez trabalhe, diríamos assim, num setor, num departamento, numa unidade, que você vê aquela pessoa todos os dias, mas você não sabe, às vezes nem o nome, você não sabe a história de vida daquela pessoa, você não sabe o que aquela pessoa passa para poder ela chegar até aqui. O colega falou aqui, fez a pergunta, ao Paulo, sobre a questão, muitas vezes, dessa ideia, de se chegar em casa e não ter tempo para se dedicar ao filho, à família. Mas as estatísticas já dizem, que não é, diríamos assim, o tempo no sentido de quantidade. Isso já tem estudos nessa área. Não é a questão da quantidade, é a questão da qualidade. Porque pode ser que haja alguém aqui, da sociedade civil, que trabalha no offshore, você fica 15, 20 dias fora, você fica embarcado, ou às vezes os senhores e senhoras aqui vão para uma missão, vão ter que ficar dias fora de casa. Mas quando você retorna, a questão, aí bate aquela questão, será que eu estou acompanhando, o ensino, o crescimento do meu filho? Aí a questão não é a quantidade, mas é a qualidade do que você está fazendo. Então, essa é a primeira pergunta. Dentro desse contexto, é importante se levar em consideração os aspectos da linguagem não verbal. Tá? Todos nós nos comunicamos e você precisa, até mesmo dentro de uma organização como essa, militar, ou na empresa, ou na sua família, você precisa perceber como que as pessoas se comunicam. Porque pode ser que a pessoa, ela seja auditivo, e se ela for auditivo, ou seja, é o que ela ouve. E o que você está dizendo para essa pessoa? As palavras que você está dizendo para ela, são positivas? É importante que nós estejamos atentos em relação a isso. Há pessoas que se comunicam da forma visual, então não importa você falar ou você abraçar, você vai ter que mostrar. Nós vimos aqui a escola de liderança, a parte prática, Então, às vezes, pode ser que hajam pessoas que não adianta falar para ele. Você tem que ir lá na escola de liderança, lá na pista de liderança, e você tem que mostrar, porque ele é visual. Existem pessoas que são sinestésicos. Vamos imaginar que lá na pista de liderança, ele não conseguiu ir até o fim. E aí como é que ele se comunica? Se ele é sinestésico, não adianta você falar. Aí quem está lá como instrutor vai fazer o quê? Vai botar a mão no ombro, vai abraçar ele e vai dizer: olha, não foi dessa vez, mas na próxima você vai conseguir. E só o fato de tocar,
né? Só o fato de abraçar, só o fato de cumprimentar, isso já gera engajamento. Às vezes o balançar da cabeça, né? Aqui é que a gente sabe que estamos dentro de um ambiente que, conforme, né, vai se passando, vai se prestando continência, né? Já é uma questão que faz parte da cultura. Talvez alguns até façam como hábito, né? Mas existem aqueles que nós percebemos que fazem com orgulho. Ele está enganjado. Ele está enganjado. Aí alguém passa, balança a cabeça para ele. Ele está enganjado. Agora imagine bem, a pessoa está ali, aí ele presta continência, suponhamos que isso venha a acontecer. O outro passa, não faz, ou não balança a cabeça, ou não cumprimenta. O que isso vai gerar? Tipo assim, ele está enganjado, não tem jeito, ele vai ter que fazer, mas será que há satisfação? Será que ele fez com prazer? É disso que nós estamos falando aqui nessa manhã. A segunda pergunta é a seguinte: se você conseguir responder a primeira, a segunda é: você pode me ajudar? Pergunta a pessoa que está ao seu lado aí: você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Olhe bem, queridos, se você conseguir responder essa pergunta, as pessoas vão se enganjar. Pode ser aqui, pode ser na empresa, pode ser na sua família. Você pode me ajudar? Claro que sim. Aí vejam bem, como é que as pessoas se enganjam? Pelo feedback. Só que muitas vezes, quando o líder, ele é, vamos assim dizer, centralizador, quando o líder ele é controlador, quando o líder ele é manipulador, ele não abre abertura. E muitas vezes o feedback que ele dá é negativo. E a pessoa vai ficar frustrado. A pessoa vai ficar com raiva. Poxa, estou fazendo o meu melhor. Mas aqui não tem esse negócio, né? Vamos assim dizer, vamos supor que o líder tem esse perfil, aqui não tem esse negócio, então pede para sair, como nós ouvimos no ano passado, né? Quando o coronel Maurílio Nunes estava falando de como é que é o ambiente do BOPE. Então você pede para sair. Agora, quando o líder ele chega, você pode me ajudar? Aí você chama ele para o papo de fogueira, não é isso? Papo de fogueira? Chama ele para o papo de fogueira, vem cá. Vamos conversar. Em algumas situações, você vai chamar ele para a toca do instrutor. Toca do instrutor. Porque você vai ter que chegar, ó, no pé do ouvido, aí tem que dizer para ele: mas olha, eu posso te ajudar sim. E por que eu posso te ajudar? Porque o conceito de liderança que a gente precisa passar para os nossos liderados é o seguinte: não se trata do que eu quero de você, se trata do que eu quero para você. Deu para entender como é que muda? Se você chega para uma pessoa, um seu liderado, e você diz: olha, você não foi bem nessa avaliação, você não foi bem nesse adestramento, o que está acontecendo? Vem cá, vamos conversar, eu posso te ajudar? Ele já está fazendo aquela pergunta, e aí você chega: olha, eu posso te ajudar, qual é o seu problema? Você está passando por alguma situação familiar? Eu tenho percebido que você está um pouco assim, introvertido, seu comportamento não está correspondendo com o comportamento esperado de todos. Mas eu posso te ajudar. E aí, queridos, quando nós respondemos a essa pergunta, as pessoas, elas se enganjam. Porque não se trata do que eu quero de você, mas se trata do que eu quero para você. E todos nós sabemos, queridos, que um dos conceitos de liderança que faz com que a pessoa seja reconhecida realmente como um verdadeiro líder, o líder é aquele que reconhece que o seu liderado, ele chega a um ponto que fica melhor do que ele.
Agora, imagine bem, comandante, num centro de instrução aeronaval, que tem como objetivo formar aviadores, não é isso? Agora, imagine quando o aluno se torna melhor do que o mestre. Isso não traz um orgulho para quem está indo para a reserva? Que vê que, olha, quantos eu tive a oportunidade de liderar, olha quantos que eu tive a oportunidade de formar, e eles ficaram melhores do que eu. Mas por quê? Porque um dia você disse para ele, olha, eu posso te ajudar. Você está com essa dificuldade aqui, eu estou te dando um feedback, certo? E entenda essa crítica como uma crítica construtiva. Então, a segunda pergunta é: você pode me ajudar? E nesse aspecto vai se levar em consideração a escuta ativa, a intuição e a percepção. O líder precisa ter essa habilidade, essa faculdade mental. Você está diante de uma tropa, principalmente aqueles que estão na liderança diretiva, você está lidando ali com o operacional, com as unidades, você olha para o rosto de cada pessoa, você precisa ter a percepção, porque cada indivíduo é um indivíduo, e aí você precisa fazer essa leitura para fazer a comunicação efetiva, de forma eficaz para cada um. A terceira pergunta, faça a pessoa que está ao seu lado aí: posso confiar em você? Posso confiar em você? Olhe bem, queridos, por que existem muitas pessoas que estão sofrendo? Porque muitas vezes não confiam nos seus líderes, né? Ou até mesmo o líder, quem está ali, vamos assim dizer, na liderança organizacional, que conversa com quem está na estratégia, que conversa com quem está no operacional. Talvez existam momentos que todos nós vamos precisar ter um líder. Até os líderes precisam de líderes, até os líderes precisam de mentores. E por que existem muitos líderes que estão sofrendo? Porque muitas vezes eles não confiam, né? Então as pessoas, antes de se engajar, eles vão perguntar inconscientemente, tá? Ele não vai dizer isso para você não, mas quando você estiver diante de um liderado, olhando olho no olho, ele está ao mesmo tempo fazendo as perguntas: será que ele se importa comigo? Será que ele pode me ajudar? Será que eu posso confiar nele? Se você conseguir essas três respostas, você terá o engajamento. Olhe bem, as ações falam mais que palavras. O que nós dizemos é apenas 7%. 38% a forma como nós dizemos. E olhe bem, 55% é o que os outros veem. Que liderança é influência, né? E dentro de um ambiente, como foi mencionado aqui, na palestra do Paulo, questões de família, etc. e tal, por que a gente vê que muitos filhos, às vezes eles não se enganjam? Principalmente quando chega na adolescência. Por quê? Porque quando é criança, existe uma coisa que a gente chama de heteronomia. A heteronomia é o seguinte: ele não tem muita opção, ele vai fazer o que está sendo pedido. Só que quando chega na adolescência, aquele indivíduo, ele sai da heteronomia e ele vai entrar na autonomia. Aí aquelas coisas assim, faz o que eu mando e não faz o que eu faço, não funciona nas relações familiares, principalmente com filhos. Aí muitos pais se utilizam do autoritarismo. Só que autoritarismo é diferente de autoridade. Autoridade se conquista, autoritarismo se impõe.
Trazendo isso para um ambiente como este, o líder, ele, em alguns momentos, ele vai precisar ser o chefe, por causa das normas, do estatuto, do regulamento, mas ele, para fazer o cumprimento da missão, ele é o condutor de pessoas. E aí todas as pessoas querem se enganjar com alguém que tem autoridade. Olha, ele fala, mas ele faz. Né? E as pessoas estão atentas no que elas veem, no comportamento. Não pense você, líder, que os seus liderados estão observando, não. Eles observam o seu comportamento. Então, muitas vezes, as ações falam mais do que palavras. E aí passa pelo pensamento o que sabemos, a emoção o que sentimos, a ação o que fazemos. E para ir caminhando para o final, quando a gente fala de confiança, é que eu posso confiar em você? Olhe bem, quando a gente tem algo que eu sei, mas não sinto, minha comunicação não tem paixão. Lembra que foi falado sobre paixão aqui? Você sabe alguma coisa, mas não sente. Quando você tem algo que eu sei, mas não faço, sua comunicação é teórica. Quando você tem algo que eu sinto, mas não sei, minha comunicação é sem fundamento. Quando tenho algo que eu sinto, mas não faço, minha comunicação é hipócrita. Quando eu tenho algo que faço, mas não sei, minha comunicação é presunçosa. E quando eu tenho algo que faço, mas não sinto, minha comunicação, ela é mecânica. Então, percebam bem, o quanto que a comunicação passa por essas linhas, por essas vertentes. E aí, nós vamos precisar estar preparados para responder a essa última pergunta, que é, eu posso confiar em você. E aí, indo aqui para o final, para a última aqui. Saiu. Você podia colocar o último slide? O último slide, então, ele fala sobre aquilo que nós vamos perceber quando uma pessoa, de fato, ela está enganjada. Isso. Então, o engajamento, a comunicação efetiva, para finalizar, é aquela que desperta o aspecto emocional, é conexão. John Maxwell diz que muitas pessoas falam, mas poucos se comunicam. Todos nós falamos, mas será que nós estamos nos comunicando e, sobretudo, de forma efetiva? Então, a comunicação efetiva é aquela que tira a pessoa do estado físico e leva para o estado emocional. E aí, quais são os pontos? Essa pessoa, ela está conectada. Né? Ela tem uma escuta ativa, ela é empática para com todos. Uma pessoa enganjada, ela sabe dos limites e regras, ela tem o senso do que pode e do que não pode ser feito, principalmente dentro de uma organização militar. Ele precisa estar enganjado. Ele tem o senso de pertencimento, ou seja, ele é aceito pelo grupo. Lembra da pergunta? Você se importa comigo? Eu posso te ajudar? Eu posso confiar em você? Passa pelo senso de pertencimento. Ele é aceito pelo grupo, as pessoas me aceitam. Ele tem o senso de importância, que a pessoa dele é crucial para os objetivos da organização. Por quê? Porque é o estilo de liderança, né? Hoje as empresas, as organizações, elas entenderam isso, que as pessoas, elas são o que a gente chama de capital dentro das organizações. Por quê? Porque são as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Antigamente, na era industrial, as pessoas eram apenas consideradas como peças. E quando as peças não estão funcionando, o que se faz? Troca-se as peças. Agora, nós não estamos na era industrial. Nós estamos na era do conhecimento.
E todos vocês são importantes, é uma engrenagem. E aí é o senso de importância, desde quem está lá na entrada. Quando se entra na base, existem pessoas que estão lá, cumprindo a sua missão. No café, no almoço, no som, todos são importantes para o cumprimento da missão. Ou seja, você precisa entender isso. E as pessoas que entendem isso, eles estão enganjados. Crescimento, você percebe que existe realização pessoal e profissional. Eu estou feliz. Eu estou feliz. E como é muito assim, satisfatório quando a gente vê algumas pessoas que estão chegando já no ponto de irem para a reserva, como foi mencionado aqui pelo Félix, o Félix. E no intervalo eu estava conversando com ele ali, é isso mesmo, Félix? Ele disse, é isso mesmo, 31 anos. 31 anos. Mas percebe-se pelo sorriso dele, que não era isso que ele queria. Não era isso. Né? E eu acredito que a maioria de vocês aqui tem aquela sensação de que em algum momento você vai ter que sair do Cian, você vai ter que sair da Marinha, mas você saiu, mas o Cian não saiu de dentro de você. Foi o que o Babu falou quando nós estávamos chegando, não é isso? O Babu, né? Ele estava dizendo, permita-me ele fazer essa referência, que a esposa dele estava dizendo, olha, quando você servia, você ficava mais em casa do que agora, você saiu, e você só vive dentro do quartel. Mas por quê? Porque às vezes a gente sai da organização, mas a organização não sai da gente. Por quê? É o legado. É a história a ser contada. E as pessoas que estão enganjadas, queridos, eles entendem que eles estão aqui para construir uma história. Né? E aí, finalizando a minha fala, qual é a história que você está construindo para ser contada? Não só aqui dentro do centro de instrução, onde as pessoas vão se lembrar de você, daquele líder, mas a história que vai ser contada para os seus filhos. O que não pode é acontecer com aquelas pessoas que ainda não chegaram o tempo de ir para a reserva, mas ele não vê a hora. Tem esse também, né? Que a hora não chegou, mas ele diz assim, eu não vejo a hora. Esse não está enganjado totalmente, porque o que está enganjado, ele vai até o fim. E ele deixa um legado. E eu gostaria então de encerrar a minha fala, pedindo para mostrar o vídeo, e antes de deixar aqui para vocês os contatos. Eu tenho me comunicado aí com alguns, desde o ano passado, né, via e-mail. Vocês podem aí acionar, e se desejarem fazer algo nessa área de comunicação, alguma coisa que a gente possa colaborar para que você aprimore, né, essa competência, essa habilidade, é só você acionar aí através dos contatos. Gostaria de colocar aqui um vídeo para nossa reflexão, apenas para nossa reflexão do que é legado, do que é engajamento e do que é comunicação. Lembrem-se de nós. A ordem mais simples que um rei poderia dar. Lembrem-se por que morremos. Ele não queria tributos, ou canções, nem monumentos, ou poemas de guerra e valores. O desejo dele foi simples. Lembrem-se de nós. Disse-me ele. Essa era a esperança dele. Caso alguma alma livre venha cruzar este lugar, em todos os incontáveis séculos ainda por vir, que nossas vozes sussurrem para vocês das rochas perenes. Vá dizer aos espartanos, viajante, que aqui, pela lei de Esparta, nós repousamos.
E assim morreu meu rei. Assim morreram meus irmãos. Há pouco menos de um ano. Eu pensei muito sobre a enigmática menção do meu rei sobre Vitória. O tempo mostrou que ele tinha razão. E de um grego livre a outro se espalharam as palavras de que o ousado Leônidas e seus 300 espartanos, tão longe de casa, deram suas vidas, não só por Esparta, mas por toda a Grécia e pela promessa que nossa terra encerra. Agora, aqui nesse rochoso trecho chamado Plateia, as hordas de Xerxes serão todas aniquiladas! E assim, os bárbaros se acotovelam. O mais puro terror lhes oprime o coração com dedos gélidos, pois sabem os horrores sem piedade que sofreram nas espadas e lanças dos 300. Agora eles avistam, pela campina, 10.000 espartanos, comandando 30.000 gregos livres. Aú! O inimigo tem 3 homens para cada um de nós. Ótimos números para qualquer grego. Hoje, libertaremos um mundo do misticismo e tirania e começaremos um futuro mais brilhante do que podemos imaginar. Agradeçam, homens, a Leônidas e seus bravos 300. A vitória! Assim eu encerro a minha fala e apenas pedindo para que o nosso comandante tenha certeza e a convicção de que todos estão enganjados, que vocês do CIAN, por favor, em uma só voz, recite bem alto, em brada voz, o lema de vocês. No ar. Os homens no ar. Mais forte. Mais fortes. No ar. Comandante, todos enganjados. Queridos, foi um prazer estar com vocês e assim eu encerro a minha fala. Bom, senhoras e senhores, alguma pergunta? Abrindo agora para perguntas, alguém? Levante sua mão. O pessoal ficou tímido. Mais alguém, alguma indagação, alguma pergunta? Então, se não, comandante Eduardo. Opa, peraí. Apareceu ali um. O microfone está chegando aí. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar aí pela sua apresentação. Tá? A gente vive numa atmosfera de mudanças. E, costumeiramente, a gente tem que se adaptar, né? Se reinventar o tempo todo. E o que ocorre? Nessa nossa conjuntura, o mercado de trabalho ele tem sido competitivo, onde há uma redução dentro dos ambientes de trabalho, e isso leva a uma postura de liderança. Quando o mercado de trabalho ele se torna competitivo, e o líder ele tem que se reinventar dentro dessa atmosfera de trabalho, e isso me leva à minha pergunta. Como eu, como líder, consigo gerir minha equipe em um departamento que enfrenta conflitos com a gestão de mudanças? Boa pergunta. A gente sabe que essa é uma realidade, né? Dentro das organizações. Eu diria assim, num primeiro momento, né, como que os líderes e as empresas hoje elas têm feito, né? Entendendo que as pessoas, elas são contratadas, eram contratadas, né, pelas suas qualificações, né, pela sua habilidade técnica, isso no passado. Tem estudos aí recentes de universidades renomadas que dizem que as pessoas elas saem
né? Justamente pela falta de habilidades comportamentais. E uma delas é justamente lidar com a administração de conflitos. Então, no primeiro momento, o que as empresas vêm fazendo, né? As empresas vêm investindo justamente dentro dessa área, né? O que os líderes podem promover, né, dentro de uma organização, né, para que as pessoas venham se adaptar dentro desse contexto, principalmente um contexto onde algumas empresas, né, elas ainda têm um certo valor, um certo conceito, né, e não se abrem muito, principalmente para as novas gerações, e quando isso acontece, há conflitos. Mas a base dos conflitos, a gente poderia entender o seguinte: conflitos sempre vai haver, certo? O que a gente precisa entender, qual é a natureza dos conflitos, né? Então, para isso, o líder precisa entender o que está acontecendo, qual é a natureza, qual é a motivação do conflito. E, geralmente, as pessoas que causam conflitos, é porque aquela pessoa, possivelmente, não foi passada para ela, por isso que as empresas hoje, elas estão filtrando, porque isso, de uma certa forma, traz uma certa economia, não só de recursos, mas de tempo, de ter que resolver um problema lá na frente. Então, as empresas hoje, elas fazem entrevistas comportamentais, né? Há uns tempos atrás, eu estava dando mentoria a um rapaz, a pedido de uma pessoa, em São Paulo, que trabalha dentro da área de logística internacional, né? E a maior gap desse rapaz, deste jovem, era o seguinte: é que ele disse assim: olha, eu sempre trabalhei numa área mais analítica, né? Analisando gráficos, analisando, enfim, trabalhando mais fechadamente no escritório, né? E com poucas pessoas, é só ele ali. Só que a empresa entendeu o seguinte: olha, poxa, você já está aqui há anos com a gente, entre a gente contratar alguém que ainda não conhece a cultura da organização, nós vamos promover você. Só que aí ele disse assim: Aí, a pedido de uma pessoa, essa pessoa falou assim: olha, eu gostaria que você fizesse uma mentoria com ele. Por quê? Porque ele vai assumir agora um posto, diríamos assim, de liderança, onde ele vai ter que lidar com pessoas. E depois, nessa mentoria, ele estava dizendo: olha, essa é a minha maior dificuldade. Eu tenho dificuldade de lidar com pessoas. E ele teve que desenvolver essa competência. E tem como desenvolver. Agora, tem que se entender a natureza do conflito. Então, por exemplo, as pessoas que geram conflitos, como eu estava dizendo, eles não entendem a cultura da organização, né? Então, isso está muito claro. Todas as organizações, ela tem visão, missão e valores. Aqui vocês têm. Está ali a missão, visão, missão e valores. Então, o indivíduo, no início do processo, já precisa se trabalhar com ele a cultura da organização, a visão, missão e os valores. Esse é um ponto. Por quê? Porque quando as pessoas geram conflitos, o que a gente percebe na administração de conflitos, geralmente as pessoas, assim, eles começam a gerar problemas, às vezes é porque a ideia dele não foi bem aceita, ou ele tinha um projeto para ser apresentado, aí o do outro passou, né? Fiz um projeto, aí tem 2 projetos, aí o líder olha e diz assim: não, esse projeto aqui está mais próximo do que a gente espera. Aí aquele que tinha um projeto para ser apresentado, ele já dá um passo atrás e pensa assim: poxa, por que o meu projeto não passou? Por que o líder não escolheu o meu? E aí começam esses questionamentos. Aí o que faz essa pessoa? Isso é geral. Pode ser numa empresa, pode ser numa família. A pessoa dá um passo atrás e ele não se enganja. Pode perceber, as pessoas que geram conflitos não são pessoas que estão enganjadas. Por quê? Porque ele está pensando de forma individual. Aí, como é que resolve? O líder tem que chamar ele lá para a toca do instrutor, né, para chegar e dizer: olha, para procurar entender se ele realmente compreendeu
a organização a qual ele faz parte, a cultura, a visão, a missão, os valores. E que a questão de o projeto dele não ter passado não tem a ver com a pessoa, mas com o projeto. Mas as pessoas que geram conflito, elas levam para o lado pessoal, certo? E aí, ele começa a ver a coisa do lado individual e ele não se enganja, ele dá um passo para trás e essa pessoa, tudo que ele puder fazer para minar o processo, ele vai fazer. Inclusive em relação à figura do líder e a figura de quem o projeto passou, essa pessoa é aquela que vai ficar nos bastidores da organização criticando a pessoa. Ele critica a pessoa, porque qual é o objetivo? Existe aí implicado um complexo de inferioridade. Então, a pessoa ela se sente diminuída, certo? E por ela se sentir diminuída, a forma inconsciente que ela encontra é se colocando numa posição superior ao outro. Então, aí ele vai dizer assim, se o meu projeto tivesse passado, seria melhor. Né? Porque o meu projeto, porque a minha ideia, tal, ele sempre se coloca numa posição superior, mas para esconder um complexo de inferioridade. Então, como é que se resolveria a administração do conflito? Chamaria essa pessoa para um feedback, né? E procuraria entender, vamos imaginar, o que estaria faltando. Se é um complexo de inferioridade, se é alguma competência que ele talvez não tenha ou ainda não desenvolveu, aí o líder vai dizer, eu posso te ajudar. Né? Aqui não se trata de você, aqui o projeto do outro foi um projeto que atende melhor a nossa questão agora neste momento, mas eu posso te ajudar, olha, você precisa melhorar aqui, precisa melhorar ali, tal. Aí essa pessoa lá na frente, ou qualquer outra, quando ele tiver um outro projeto que ele apresentou, e não foi aquele o escolhido, se ele estiver enganjado, ele vai dizer o seguinte, tudo bem, o líder escolheu o outro projeto, não foi o meu, mas a questão aqui é a coletividade, não é a individualidade. Então eu vou abrir mão da minha individualidade em prol da coletividade. Então, para resolver essa questão aí que você falou de adaptação, é mostrar o seguinte, que existe o coletivo e não a individualidade. A prova disso é que a maioria dos que estão aqui, que são militares, vocês estão uniformizados. Não é isso? Existe uma questão simbólica aí, né? Uniformizados. Né? Então, o uniforme mostra o quê? Que existe uma unidade, é o coletivo. Então, desde o momento, agora, se você saiu, né, civilmente falando, tudo bem, você tem as suas particularidades, mas desde o momento que você colocou a farda, aí é a coletividade, e você precisa entender isso. Então, seria uma forma para trabalhar essas questões de adaptação dentro de um ambiente organizacional. Ok? Mais alguma pergunta? Então, se não, comandante. Bom, Marcos, muito obrigado pelo dia de hoje. Tá? Já é a segunda vez que vem aqui no CEAN contribuir com a gente. A abordagem do seu tema é muito importante, a comunicação é uma coisa tão corriqueira que às vezes a gente nem se lembra que ela existe, né, e qual a importância dela. E se a gente parar para pensar um pouquinho, a maioria dos nossos conflitos sociais vem por causa de uma comunicação mal feita. Né? Se a gente pudesse empregar nossas ideias, abrangendo nossas habilidades para transmiti-las sem ferir o próximo, talvez muitos conflitos seriam evitados. Então, acho que é algo que a gente tem que se aprofundar, é algo que tem que ser estudado, eu acho que é um trabalho diário também a cada um de nós. Né? Existem pessoas que já nascem com uma grande habilidade de comunicar, outras com menos, mas é algo que a gente consegue trabalhar e que é muito importante para o nosso dia a dia. Tá? Então, muito obrigado mais uma vez pela sua manhã, pelos conhecimentos passados, por ter aberto a mente do nosso pessoal com relação a esse assunto. Tá? E, com certeza, vai sofrer um impacto muito positivo no aspecto liderança que a gente está tentando cultivar aqui no CEAN. Tá? Uma salva de palmas, por favor, Marcos Salamanca.